Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje dia 16 de setembro de 2024. Hoje, celebrando a 24ª semana do Tempo Comum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que tudo na sua vida dê certo no dia de hoje. Que o Deus possa, essa semana, ser uma semana abençoada e abençoadora no nome de Jesus. Amém? Patrícia Alexandrino, Deus te abençoe. Irmã Rani Silva, Deus abençoe. Irmã Cleide Luiza, Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que entrarem ao vivo agora ou que vai assistir ao decorrer da semana ou decorrer do dia, né, pelo YouTube ou pelo Facebook. O Senhor te abençoe, amém? Gente, eu tô com a garganta muito debilitada após esse final de semana de festividade. Foi uma bênção, sem palavras para agradecer ao Senhor a sua bondade. Mas não gostaria de deixar de fazer o manhã hoje, amém? Então, o evangelho de hoje é Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e um servo do centurião a quem eles tinham muita estima, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o servo. Este aproximou-se de Jesus e lhe pediu com insistência. E ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com ele. Quando Jesus estava perto da casa do centurião, enviou alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à ordem, digo, este vai e ele vai. Outro, ele vem e ele vem. E ao meu servo, faça isto e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltou-se e disse-lhe que nem mesmo Israel encontrei fé como esta. E quando tinha sido enviado, voltaram para casa, já encontrou o seu servo curado. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deus abençoe, Isaura, sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Gente, eu estou com um problema de conexão de internet aqui, na internet de casa não está funcionando, então eu estou fazendo do telefone, tá bom? Então se der algum erro, alguma falha, você me perdoe em nome de Jesus, porque eu só estou com uma internet hoje para trabalhar. Amados, quando a gente olha para o centurião de Cafarnaum, né, o centurião romano, nós vemos aqui um grande ensinamento. Um grande ensinamento de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Denise Souza, Deus abençoe, Denise. Foi um prazer ter você ontem na nossa comunidade de fé, mais uma vez, celebrando conosco. Deus, ele nos surpreende. Porque um centurião romano, ele deixa um exemplo para os judeus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é aquele que usa as coisas doidas deste mundo, loucas, né, para confundir as que aparentemente são sábias. Deus é aquele que faz infinitamente mais. Quando Jesus entra em Cafarnaum, ele entrou em Cafarnaum depois de concluir o seu discurso.
né, depois que ele concluiu a pregação, Jesus ele entra em Cafarnaum. Jesus tinha um propósito muito grande ao entrar em Cafarnaum. Além de curar inúmeros enfermos, expulsar inúmeros demônios, havia, amados irmãos e irmãs, um propósito que era o que? Gerar esse testemunho. Gerar esse exemplo. Quando Jesus ele entra, né, em Cafarnaum, ele sabe tudo o que ia acontecer ali, porque ele é Deus onipresente e onipotente e onisciente. Amados, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é Jesus, quando entra, ele entra para gerar testemunhos. O que Jesus vai fazer na sua vida, o que Jesus vai fazer na minha vida, não é simplesmente para mim ter uma vitória, ou não é simplesmente para você ter uma vitória, ou um capricho que você estava pedindo ao Pai, ou um bônus. Não. Jesus ele entra na nossa vida para que na nossa vida haja testemunho. Olha o testemunho que foi gerado na vida desse centurião romano, que nem era judeu, era romano. Houve uma necessidade de haver dor, houve necessidade de haver uma enfermidade ou uma doença, para quê? Para que aquele homem colocasse a sua fé em ação. Então, amados irmãos, o que eu aprendo nessa manhã? Que o meu testemunho, geralmente, ele é gerado no meio de situações difíceis. O nosso testemunho, ele não é gerado no tempo onde eu só estou ganhando, aonde está tudo perfeito. O meu testemunho, ele é gerado no meio das lutas, da dificuldade e dos desafios. Por quê? Porque é no meio das lutas, das dificuldades e dos desafios que nós vemos a boa mão do Senhor agindo. Então, amados, não olhe para os desafios que você vai ter durante essa semana como algo ruim. Olhe para os desafios dessa semana como algo que Deus está gerando o seu testemunho. Porque é muito bonito, amados, ouvirmos o testemunho dos outros. Mas e o seu testemunho? O que é que você pode nessa manhã testemunhar e dizer: aconteceu comigo, Deus me deu vitória e vai acontecer com você também. Porque eu não posso falar daquilo que eu não sei. Eu só posso falar daquilo que eu vivo ou passei para quê? Para se tornar um testemunho. Aquele servo já estava muito doente. Jesus, querido, não se opõe de ir curar aquele servo. O texto vai dizer que Jesus ele ouve o clamor daqueles que pediram. Aquele centurião era um homem considerado, respeitado. Jesus vai em direção à casa dele. Mas quando ele sabe que Jesus está indo em direção à casa dele, ele fala: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Ele não estava negando que Jesus entrasse na casa dele. Ele estava se colocando no lugar de servo, de pecador. Homens e mulheres amados que verdadeiramente dependem de Jesus, e que precisam de Jesus e que não são dignos de Jesus. Quando aquele homem, querido, ele se coloca como um pecador, ele fala: Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Não era Jesus que não era digno, era aquele homem que não era digno de Jesus. Mas aí, amados irmãos e irmãs, o texto vai dizer que ele fala: mas libera uma palavra, e o meu servo ficará curado. Irmãos e irmãs,
quando nós liberamos uma palavra, quando nós recebemos uma palavra do céu. Jesus não precisa nem vir, ele só precisa liberar uma palavra. Sabe por quê? Porque tudo foi criado pelo poder da palavra. Haja luz, houve luz. O mar se abra, o mar se abriu. Pai, está consumado. O poder da palavra de Deus em nossas vidas modifica todo o nosso ambiente. Por isso, creia nessa manhã, tome posse nessa manhã. Há momentos que Jesus vai entrar para gerar testemunho. E em outros momentos, Jesus vai liberar apenas uma palavra. Mas, amados, o grande perigo é debaixo de que palavra você está nessa manhã. Ah, pastor, eu estou debaixo de uma palavra que o mundo está em crise. Ah, pastor, eu estou debaixo de uma palavra que eu estou enfermo. Ei, amados, para de andar debaixo de palavras que não são decretos do céu. Ande nessa manhã debaixo da palavra de Deus que te garante vitória, que te garante cura, que te garante restauração. A palavra de Deus nos garante vitória. Libera apenas uma palavra, porque eu também tenho pessoas sujeitas a mim, ele falou. E quando eu digo vai, vai, e quando eu digo vem, ele vem. Aquele homem estava reconhecendo a soberania de Jesus. Aquele homem estava reconhecendo o poder de Jesus. E Jesus vai dizer, admirado, eu nunca vi Israel. Ele está falando assim, eu nunca vi um judeu, né? Ele está falando de um gentil. Ele está falando, eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Que nessa manhã, irmãos e irmãs, a nossa fé venha chamar a atenção de Deus. Que nessa manhã tenhamos fé de uma tal forma que chamemos a atenção do Senhor para nossas vidas. Jesus entra para gerar testemunho. Jesus libera uma palavra e Jesus elogia a fé daquele homem. Que nessa manhã possamos aprender com esse centurião de Cafarnaum a esperarmos o nosso testemunho ser gerado, a recebermos uma palavra de Deus, vermos a cura acontecer e a nossa fé ser edificada no Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que o Senhor nessa manhã nos dê a força, pelo poder do Santo Evangelho, andarmos dignos das promessas de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã por cada um que está aqui ao vivo comigo, ou aqueles que assistirão ao decorrer desse dia. Que a tua bênção seja conosco, que tudo venha dar certo, que possamos, Deus, andar de glória em glória em tua presença. Não nos permita, Senhor, abortar o processo do nosso testemunho, da nossa experiência. Nós não queremos abortar, Senhor, Deus amado, esse processo por causa das dores e das dificuldades. Mas nós queremos nessa manhã, verdadeiramente, Senhor, gerarmos testemunhos para a glória de Deus Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo, fortalece a vida de cada um, nos dá um dia abençoado, um dia onde a nossa fé será colocada em ação. Abençoa, Deus amado, o teu povo com uma palavra do céu. Nós não queremos andar norteado pela palavra da terra, pela palavra do homem, mas nós queremos andar norteado pela palavra do céu. Nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada, e que tudo que colocarmos nas nossas mãos seja abençoado pelo Senhor. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém, amados. Que Deus possa te abençoar. O Senhor nos permitindo, dando graça, e eu tiver bem melhor da garganta. Amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus. Graça e paz.